pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer as etapas finais da nossa elefantinha Cici. Se você não viu os dois primeiros vídeos, eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição para você também conseguir fazer as outras etapas da nossa elefantinha. E já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilha com os amigos, ativa o sininho na opção todas para você sempre receber as notificações de quando eu posto vídeo novo por aqui e deixa também nos comentários o que você achou do vídeo. Nós vamos iniciar hoje fazendo a tromba da nossa elefantinha. Eu já estou aqui com o nosso fio cinza e eu vou começar fazendo um anel mágico. Dentro dele, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Agora, na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. Faço aqui o meu primeiro ponto. Marco ele. Faço o segundo. E em seguida, eu faço meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. Antes de darmos sequência, nós vamos fechar totalmente o miolinho, apoio aqui na mesa, puxo, faço aqui o primeiro nozinho, venho e faço aqui o segundo. Agora, na minha terceira carreirinha, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço aqui o primeiro ponto, marco ele e vou seguir trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo por toda a carreirinha de número 3 e também a carreirinha de número 4. Na carreira de número 5, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento. Faço o primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2, 3 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. Agora, na carreirinha de número 6, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço o primeiro ponto, marco ele e vou seguir trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo por toda a carreirinha de número 6 e também a carreirinha de número 7. Na carreira de número 8, eu vou trabalhar 4 pontos baixos e um aumento. Faço o primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro, quarto ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2, 3, 4 pontos baixos sozinhos e em seguida
o meu aumento. Agora, na carreirinha de número 9, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço meu primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo por toda a carreirinha de número 9 e também a carreirinha de número 10. Na carreira de número 11, eu vou trabalhar 5 pontos baixos e um aumento. Faço o primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro, quarto, quinto ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. Na carreirinha de número 12, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço o primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo por toda a carreirinha de número 12 e também a carreirinha de número 13. Na carreira de número 14, eu vou trabalhar 6 pontos baixos e um aumento. Faço o ponto de número 1, marco ele, faço de número 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. Na carreirinha de número 15, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço o primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo por toda a carreirinha de número 15 e também a carreirinha de número 16. Na carreira de número 17, eu vou trabalhar 7 pontos baixos e um aumento. Faço o ponto de número 1, marco ele, faço de número 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. Na carreira de número 18, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço o primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo por toda a carreirinha de número 18 e também a carreirinha de número 19. Na carreira de número 20, eu vou trabalhar 8 pontos baixos e um aumento. Faço o primeiro ponto, marco ele, faço de número 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. Na carreira de número 21, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço o primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo por toda a carreira de número 21 e também a carreirinha de número 22. E não esqueça de já começar a acrescentar o seu enchimento. Na carreira de número 23, eu vou trabalhar 9 pontos baixos e um aumento. Faço o primeiro ponto, marco ele, faço de número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. Na carreira de número 24, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço o primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo por toda a carreira de número 24 e também a carreira de número 25. Na carreira de número 26, eu vou trabalhar 10 pontos baixos e um aumento. Faço o primeiro ponto, marco ele, faço de número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. Na carreira de número 27, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço o primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento, sem nada. E eu vou fazer isso por toda a carreirinha de número 27 e vou seguir trabalhando desta mesma forma até o final da carreirinha de número 30, colocando apenas ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas retas, chegando ao final da carreirinha de número 30, eu volto aqui com vocês.
Cheguei ao final da carreirinha de número 30, vejam que eu fui acrescentando enchimento até quase chegar aqui ao topo. Procure também não colocar muita fibra, né, para ficar bem fofinho essa parte e até poder ficar mais flexível aqui na hora de aplicar na elefantinha, tá? Então, eu vou empurrar aqui mais um pouquinho para dentro, porque agora nós vamos fechar aqui o topo, pegando as duas laterais aqui, né, da nossa base. Então, na carreirinha de número 31, eu vou trabalhar os 12 pontos baixos, pegando as duas laterais. Eu venho aqui onde que seria o meu próximo ponto, introduzo, vou dobrar aqui ao meio e vou tentar sair no pontinho mais próximo que eu tenho aqui, cuidando para pegar ambas as alcinhas aqui dos lados, tá, gente? Não pegue apenas uma, pegue o ponto inteiro. Laço, trago ele aqui. Deixa eu só ver que eu acho que eu peguei um outro fiozinho junto, só um pouquinho. Aqui, pronto. E faço o meu ponto de número 1. Venho no próximo ponto, saio lá atrás, laço, trago, faço de número 2. Venho, número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e bem aqui no cantinho, ponto de número 12. Faço uma correntinha, espicho meu fio aqui, deixando um bom pedacinho para costura e corto. Depois disso, você vai vir aqui, ó, e vai ajeitar a sua fibra para poder distribuir direitinho até o topo aqui, ó, tá vendo? Mesmo assim, ó, ela fica bem macia ainda, bem flexível, tá? E está pronta aqui, então, a nossa tromba. Agora, com o fio rosa, nós vamos dar início, então, às orelhinhas. Eu começo aqui fazendo um anel mágico. Dentro dele, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Agora, aqui nesse cantinho, eu vou fazer uma correntinha. Vou virar aqui o meu trabalho, porque nós vamos trabalhar sempre ida e volta, certo? Vou fazer um ponto baixo nesse primeiro ponto aqui, bem do cantinho. Agora, em seguida, eu vou trabalhar 4 aumentos. Então, eu venho aqui e faço o meu primeiro aumento. Faço o segundo. O terceiro e o meu quarto aumento. Por último, nesse ponto bem do cantinho, eu venho e faço um ponto baixo, certo? Agora, na terceira carreirinha, eu vou fazer uma correntinha, viro novamente aqui o meu trabalho. Nessa sequência, eu vou pular o primeiro ponto que nós temos aqui e vou trabalhar um total de 8 aumentos seguidos, tá? Então, eu pulo o primeiro ponto, que é esse bem do canto, e começo a contar os meus aumentos a partir do segundo. Faço aqui, então, o meu primeiro aumento, né? O aumento de número 1. Faço o de número 2. 3, 4, 5, 6,
7 e 8. Trabalhei 8 aumentos seguidos. Para completar, eu venho aqui nesse último pontinho e fecho com ponto baixíssimo, tá, gente? É baixíssimo, não é ponto baixo. Faço uma correntinha, viro novamente aqui o meu trabalho, pulo o primeiro ponto, que é esse bem do cantinho, e vou trabalhar agora um total de 15 pontos altos aqui, tá? São pontos altos normais, sem aumento. Então, no segundo ponto aqui, eu começo a minha contagem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. No último ponto aqui do cantinho, eu faço um ponto baixíssimo para fechar a carreira. Vou soltar mais um pouquinho aqui do meu fio. Agora, na carreira de número 5, eu faço uma correntinha, viro aqui o meu trabalho, pulo o primeiro ponto, que é esse bem do canto, e vou trabalhar aqui um total de 14 pontos baixos aqui, certo? Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Venho aqui e dou uma ajeitadinha na minha carreira, né, para não ficar muito repuxado, e fecho com ponto baixíssimo aqui em cima desse último ponto, desta forma. Agora, na carreira de número 6, faço uma correntinha, viro novamente o meu trabalho, vou pular esse primeiro ponto, e agora nós vamos trabalhar aqui um total de 13 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos em cada ponto de base, por 13 vezes. Então, em cima aqui do segundo ponto, né, pulando o primeiro aqui, eu começo a minha contagem, ó. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, sempre ajeitando aqui a carreirinha, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Fiz aqui os meus 13 aumentos, venho em cima do último ponto e fecho com ponto baixíssimo. Agora, na carreira de número 7, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho, pulo o primeiro ponto aqui do cantinho e vou trabalhar aqui um total de 25 pontos baixos, certo? Então, aqui em cima do meu segundo, eu começo a minha contagem, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, tá? Deixa eu refazer o ponto aqui que acabou encaixando o fiozinho. Venho aqui em cima do último e vou fazer um ponto baixíssimo para fechar a carreirinha, certo? Agora, na carreira de número 8, eu faço novamente uma correntinha, viro o meu trabalho, pulo o primeiro ponto e vou voltar com 24 pontos baixos. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Venho em cima do último ponto e fecho com ponto baixíssimo. Agora, você vai observar o seguinte, ó. Quando você finalizar a parte rosa aqui, né, da sua orelhinha, chegando no final da 8ª carreirinha, que é essa que fizemos agora, você fechou aqui. Eu vou fazer só uma correntinha ainda para poder firmar melhor e cortar o meu fio. Não precisa deixar muito, tá? Deixa só um pedacinho para poder arrematar depois. Puxa aqui por dentro e aperta. E o que você vai fazer agora? Você vai fazer a mesma etapa que você fez aqui, porém no cinza, tá? Porque você precisa fazer tanto a parte da frente, que é a parte rosa, como a parte de trás, que é a parte cinza. Porém, a parte cinza, quando você chega ao final da 8ª carreirinha, você não corta ela, você só corta a parte rosa. Porque agora, com a parte cinza, nós vamos unir ambos as pecinhas, tá, gente? Então, somente a parte rosa que você pega e corta ao final da 8ª carreirinha. É a mesma coisa que a gente acabou de fazer, tá? Então, se você quiser, você pausa o vídeo aí e volta para ver a sequência de novo direitinho. É a mesma coisa, tá? Porém, uma é rosa e a outra é cinza. E agora, a gente vai, então, fazer a junção de ambas as partes. Vou laçar aqui o meu fio direitinho. Só cuidar para ele não acabar ficando tortinho aqui, tá? E aí, eu vou fazer aqui no canto uma correntinha para pegar ele nesse sentido aqui. Pego a parte rosa, posiciono ela aqui, né, de forma alinhada, e a gente vai trabalhar aqui um total de 24 pontos baixos, pegando as duas partes, tá, gente? Então, eu venho aqui, ó, introduzo na parte rosa, cuido aqui onde que é o primeiro ponto aqui, né, da parte cinza, laço, trago, faço meu ponto de número 1, tá? Juntando as duas partes. Vou fazer isso por toda a parte, ó, toda a carreirinha. Faço de número 2, número 3, você cuide para pegar ambas as alcinhas do ponto, tá? Não pegue apenas uma, pegue as duas, para ficar mais firme. Fiz aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sempre ajeitando aqui, né, as partes para não ficar tortinho. 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, certo? Como aqui a gente tem uma quebrinha, eu vou vir aqui bem no cantinho e fechar com ponto baixíssimo, pegando também ambos os lados, tá, gente? Vai ser um pouco mais chatinho de conseguir colocar ali do outro lado, porque tá bem fechadinho, mas é para ficar bem firme aqui e não ficar essa quebrinha. Então, a gente vem aqui nesse último cantinho e fecha com ponto baixíssimo aqui, tá vendo? Esses fiozinhos aqui do meio, a gente depois pode dar um nozinho entre eles aqui, arrematar, até jogar eles aqui pra dentro, né? Porque a gente vai passar a costura nessa parte aqui. Feito isso aqui, eu ainda vou fazer uma correntinha, e esse fio cinza aqui que a gente deixou agora, eu vou deixar um bom pedaço dele, que é pra gente fazer a costura da orelhinha na parte maior, certo? Cortei, puxo aqui por dentro e aperto esse nozinho. E aí, como eu disse, esses outros fiozinhos você pode arrematar eles aqui e jogar aqui pra dentro, né? Porque vai ficar escondidinho depois com a costura. E está pronta aqui, então, uma das orelhinhas. Agora, você vai precisar repetir ambos os processos, tanto na parte rosa como na parte cinza, e fazer mais uma orelhinha exatamente igual a esta, certo? Agora, com o fio rosa, nós ainda vamos fazer o lacinho da nossa elefantinha. Eu vou começar aqui fazendo um nozinho inicial. Ajusto ele aqui. E vou subir um total de 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dou a laçada, vou contar agora aqui de trás para frente, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Na minha quinta correntinha, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Esse ponto alto aqui, ele vai ser o nosso segundo ponto, porque o primeiro, ele é representado por essas correntinhas aqui da viradinha, certo? Então, eu fiz aqui o ponto de número 2, laço, venho no próximo, faço de número 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou agora subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, que vai representar o meu primeiro ponto. Vou virar aqui o meu trabalho e vou voltar aqui com os meus pontos altos, certo? Fiz aqui, então, o ponto de número 1, faço de número 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o oitavo é bem aqui no cantinho.
e 8. Subo novamente 3 correntinhas, viro o meu trabalho e volto aqui com os 8 pontos altos, tá, gente? O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar um total de 6 carreirinhas, sempre com 8 pontos altos, ida e volta, certo? Vou fazer aqui, então, as minhas 6 carreirinhas somente ida e volta, e quando eu chegar ao final, eu volto aqui com vocês. Fiz aqui as minhas 6 carreirinhas e agora nós vamos trabalhar um acabamento ao redor aqui do lacinho. Nós vamos fazer aqui pontos baixos para poder dar um formato mais arredondado, né, e mais bonitinho no nosso laço. Então, eu faço aqui uma correntinha e vou vir pegando aqui nos intervalinhos e fazendo pontos baixos. Não é um número exato, né, porque vai depender muito da sua tensão de ponto, tá? Então, você vai fazendo aí de uma forma que não fique nem muito retorcido, nem muito esgaçado, tá, gente? Ó, vai colocando aqui nos intervalinhos conforme for possível, ó. Vou fazer a voltinha aqui toda junto com vocês, para mostrar depois o arremate. Ó, aqui eu vou precisar colocar 2. O canto ali, nós vamos fazer ele de uma forma um pouco mais arredondada também, né, para ficar mais bonitinho. Deixa eu soltar aqui um pouquinho do meu fio. Ó, aqui no cantinho, eu vou colocar mais pontos, para poder ficar bem arredondado, ó. Tá vendo? Coloquei mais ou menos uns 3 pontinhos aqui na mesma curvinha. E aqui em cima eu vou pegar nos pontos que eu tenho aqui no topo, ó. Aqui. Esse fiozinho que tá sobrando ali, gente, nós vamos arrematar ele junto, porque nós vamos fazer a volta aqui, o formato do lacinho, depois com outro fio, tá? Então, não tem necessidade desse fiozinho ficar sobrando aqui. Ó, cheguei no outro cantinho aqui, eu vou também arrematar, né, o fio e já fazer a curvinha. Aqui. Agora, eu vou arrematar por um pedacinho ele, daí eu já posso cortar o seu excesso, ó. Tá vendo que aí fica mais bonitinho aqui os cantos? Isso a gente vai fazer até chegar lá naquele primeiro pontinho baixo que a gente fez ali no outro canto, tá, gente? É a volta inteira que você vai fazer dessa forma, ó. Até já vou puxar esse fiozinho aqui, porque já dá pra cortar o seu excesso, né? Era só um pouquinho pra poder arrematar ele junto. A gente corta o excesso dele e segue trabalhando aqui os demais pontos. Vai parecer que vai ficar uns buraquinhos aqui, gente, só que depois, quando a gente for dar o formato do lacinho, esses buraquinhos, eles somem, tá, gente? Só cuide pra não esgaçar muito essa parte. Mas esses pequenos buraquinhos, eles vão sumir depois na hora de dar o formato. Cheguei aqui no outro canto, ó, vou novamente fazer mais pontos aqui pra poder fazer a forma mais arredondada. Aqui. E aqui em cima, agora, eu vou trabalhar pontos, né, um sobre cada de base que eu tenho aqui, porque a gente tem o intervalo certinho deles aqui no topo, né, então, é só seguir trabalhando, ó. Aqui. Até chegar aqui nesse cantinho, ó. Cheguei aqui, vou vir aqui e vou fechar com ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha. Vou cortar aqui o meu fio, só deixando um pedacinho para poder fazer o arremate. Puxo aqui por dentro e agora você vai esconder esse fio aqui na parte de trás. Terminei aqui de arrematar o meu fiozinho e agora nós vamos dar o formato aqui do lacinho. Você vai pegar aqui, eu até nem cortei ainda, porque, né, eu gosto de primeiro enrolar um bom tanto e aí cortar o meu fio rosa. Você vai pegar aqui o seu lacinho, vai dobrar ele ao meio. Eu cuide para deixar essa parte mais bonitinha aqui virada para frente, tá? Dobra aqui ao meio, ó, para dar o formato. E vai dobrar ambas as pontinhas mais uma vez para fora, ó. Tá vendo? Vou mais ou menos dobrar ele inteiro aqui para ficar mais fácil da gente conseguir enrolar, tá vendo?
dobrei as pontinhas aqui pra fora. Vou pegar agora o meu fio rosa, eu vou deixar um bom pedaço aqui, né, pra parte de fora, aqui, né, pra gente poder arrematar depois e posicionar melhor. Seguro aqui, ó, mais ou menos no meio, e vou começar a enrolar. Aqui você tem que cuidar para não amontoar muito o fio, ó. Eu enrolo algumas vezes, venho aqui e dou uma boa puxadinha para ver se o fio fica amontoadinho, ó. Tá vendo que aqui ele começou a amontoar um pouco? Aí eu separo ele para ficar bem direitinho, porque senão ele vai ficar com um formato estranho aqui, tá, gente? Ó, então você vai enrolando, passo aqui algumas vezes por cima, enrolo algumas vezes e dou uma puxadinha para ver aqui a tensão se tá direitinho o ponto, tá, gente? Não precisa fazer isso muitas vezes, é só algumas vezes para ficar bem firme e ficar direitinho aqui também, tá? Ó, passei mais uma vez, puxo. Agora eu vou abrir aqui as laterais para ver se tá certinho, ó. Tá vendo? Para mim tá direitinho desta forma, certo? Vou deitar ele aqui, né, para não escapar. E agora, com cuidado, eu vou pegar e vou cortar aqui o meu fio, mais ou menos do tamanho que eu deixei o primeiro ali, tá? Vou dar um nozinho entre eles, tá? Cuidando para não mexer ali o que tá deitadinho, para não ficar um formato diferente, ó. Venho com cuidado aqui e faço o primeiro nozinho, ó. Aperto bem esse primeiro. Volto, vou fazer mais um agora para ficar bem firme. E aperto, certo? Venho aqui na frente, ó, agora eu posso abrir aqui mais o lacinho, né, para ficar bem direitinho, ó, tá vendo? Como que a gente vai fazer agora para ajeitar um pouco esse lacinho? Se você só aplicar ele da forma que ele tá aqui, ele vai ficar muito solto na cabecinha. Então, o que que eu gosto de fazer para firmar um pouco mais o lacinho depois na hora da aplicação? Eu vou passar ele aqui na agulha e vou jogar ele aqui pro cantinho, ó. Tá vendo? Eu vou jogar um para cada lado, cuidando para não passar do outro lado, tá? Você só vai pegar algumas alcinhas aqui na parte de trás. Ó, aqui, tá bom? Ó, passei de um lado, venho e passo aqui do outro, tá? Porque ele vai ficar um pouco mais aqui pra lateral. Agora, eu venho e faço a mesma coisa com o outro, cuidando pra ele ficar bem centralizado, tá, gente? Porque depois daí, na hora de aplicar, ele vai ficar mais firme na cabecinha. Então, por isso que é bom fazer esse detalhezinho, ó. Venho aqui... Passo pra cá, opa, acho que encaixei em algum lugar, aqui, ó. Passo primeiro pra cá, e agora eu vou passar uma vez pra cá. Tá bom? Ó, ambos ficaram mais na lateral aqui. Então, depois, na hora de aplicar, ele vai ficar bem mais firme do que se só prender aqui no meio, certo? E está pronto aqui, então, o seu lacinho. Agora, você vai pegar todas as partes da sua elefantinha, ó, eu já tenho elas aqui, todos os pedaços que nós fizemos nos demais vídeos também, tá, gente? Lembrando que todos os links vão estar aqui na descrição desse vídeo, tanto da primeira parte como da segunda. Ó, tenho aqui a base, perninhas, braços, tromba, tudo que eu já fiz até agora. Vou fazer todas as minhas costuras, posicionar direitinho, prender com alfinete, né, passar a costura, e em seguida eu vou voltar aqui e vou mostrar como que eu costurei, né, o posicionamento de cada uma das partes bem direitinho para vocês. Finalizei aqui todas as costuras da minha elefantinha, ó, ficou desta forma. Eu comecei, gente, costurando aqui as perninhas. Você pode fazer uma marcação com alfinetes, né, para acertar aqui o alinhamento com os olhinhos, tá? E o centro aqui da base, onde nós iniciamos. Eu coloquei aqui, ó, meio viradinho pro lado, ó, cuidando 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas, mais ou menos, né? Colocando aqui na diagonal.
Prendi eles com um alfinete, né, até para ver certinho o posicionamento, se tá bem alinhado. E aí eu fui passando a costura aqui tanto na parte de baixo como aqui na parte de cima, certo? Se você quiser colocar mais para cima ou mais para baixo, também fica a seu critério. Eu quis deixar nessa posição assim, né? Porque daí quando a gente pode deixar tanto ela sentadinha como de pé, que fica bem bonitinha. Depois disso, eu posicionei aqui os bracinhos, né, ambos os lados, cuidando o alinhamento aqui com o topo da cabecinha, principalmente, para ficar bem certinho. Mais ou menos aqui, ó, entre a segunda e a terceira carreirinha aqui do pescocinho, foi onde eu posicionei. Cuide principalmente para ela passar aqui, ó, na mesma carreirinha, na parte da frente, principalmente, né, na atrás talvez não dê para passar direitinho, mas na parte da frente você cuide para ela passar na mesma carreirinha. E também posicionei, prendi com alfinetes e aí passei a costura tanto na parte de cima como aqui na parte de baixo. Depois disso, eu primeiro posicionei aqui as orelhinhas para costurar. Eu quis deixar elas mais aqui na lateral, cuidei aqui, ó, o alinhamento com os olhinhos. Tá vendo que o olhinho ele passa bem aqui rente ao centro aqui da orelhinha? Então, eu cuidei aqui também o distanciamento de um lado para o outro, para passar aqui na mesma carreirinha, tanto na parte de baixo como aqui na parte de cima, tá? Como eu disse, sempre prenda tudo com alfinetes primeiro, veja se o posicionamento e o alinhamento estão corretos, e aí você passe a costura pegando sempre dos dois lados, tá? Eu passei tanto na parte da frente, como também na parte de trás, porque se você passar sempre em apenas um dos lados, fica firme, mas ele fica muito solto também, tá, gente? Então, eu sempre prefiro passar em ambos os lados, tanto braço, perna, qualquer parte que for, eu gosto de passar nos dois lados para ficar bem firme. Feito isso aqui, ó, cuidando o alinhamento das orelhinhas, né, e passando as costuras, eu posicionei aqui, né, a tromba, eu posicionei ela bem rente à carreirinha abaixo aqui dos olhinhos, ó, tá vendo que ela já começa aqui bem pertinho dos olhinhos. Também passei a costura tanto na parte de cima como na parte de baixo, tá, para ficar bem firme. E por último, eu só coloquei aqui o lacinho. O lacinho, gente, deixa eu mudar aqui a posição para vocês enxergarem. Eu só joguei os fiozinhos ali para dentro, né? Como eu havia mostrado, eu passei eles mais na lateral para ficar mais firme, ó. Tá vendo que ele tá bem firmezinho? Porque se você deixar somente os fiozinhos aqui no meio, ele vai ficar muito solto. Pode também dar um pinguinho de cola, mas no centro aqui, se você preferir, se achar que fica mais seguro desta forma. Eu posicionei aqui mais do ladinho esquerdo, né? Mas se você quiser botar no ladinho direito ou centralizar, pode colocar o lacinho onde você preferir, certo? Eu agora ainda vou fazer aqui alguns bordadinhos no rosto para dar um charmezinho a mais, mas essa parte ela é opcional, tá? Você não precisa fazer se você não quiser. Eu peguei aqui um pedacinho de fio branco, eu vou fazer aqui um detalhezinho dos olhinhos, tá? Deixa eu passar aqui em algum cantinho. Eu vou sair aqui bem na parte de baixo, aqui do olhinho. Vou tentar sair mais próximo aqui. Aqui, ó. Vou deixar um tantinho de fio aqui, ó, pra gente poder dar um nozinho depois. Ó, vou deitá-la assim, que acho que fica melhor pra mostrar pra vocês, ó. E vou trazer esse fiozinho aqui pra cima. Eu vou passar, acho que umas 2 vezes pra ficar bem firmezinho, né, e ficar bem visível também aqui, ó. Vem aqui, vou voltar pra esse mesmo intervalinho que eu passei o primeiro aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir sair. Porque como tem um olhinho aqui, ó, o olhinho tá bem aqui no canto, ó. Às vezes fica um pouquinho mais chatinho. Deixa eu sair aqui no de baixo, aí eu jogo ali pro lado. Acho que eu passei no outro, gente. Eu tenho que passar mais próximo aqui, ó. Tá? O bordado nem sempre dá certo de primeira. Por isso que eu sempre digo que essa parte ela é opcional, né? Porque você faz se você quiser. Se você não quiser, não precisa fazer. Ó, vou passar mais pertinho aqui. Aqui, vou sair aqui embaixo de novo, pra ficar mais fácil de conseguir passar. Ai, pior que ficou embaixo, ó. Tá vendo?
Se você quiser, pode dar um pinguinho de cola aqui pra firmar, ó. Pode deixar assim um pouco mais soltinho e depois vir e dar um pinguinho de cola, que também ajuda, tá, gente? Venho aqui, passar mais uma vez. Tá? E como eu disse, eu depois vou dar um pinguinho de cola aqui pra ficar bem firmezinho. Tá? E já vou caminhar lá pro outro lado pra fazer a mesma coisa. Vou primeiro ajeitar esse lado, tá? Ó, pra ficar bem direitinho. Tá vendo? E aí, agora eu caminho pro outro lado e faço a mesma coisa. Só embaixo. Ó, vou sair bem embaixo do olhinho. E aí, eu vou trazer aqui pra cima, bem no cantinho, que nem eu fiz do outro lado, e passar 2 vezes, certo? Terminei aqui de passar os fiozinhos brancos, agora, com um pedacinho de fio preto, nós vamos passar aqui para fazer o detalhezinho dos cílios. Eu introduzo aqui algum cantinho, vou sair aqui em cima, deixa eu tentar sair já no pontinho certo aqui, se eu vou conseguir. Saindo do lado para poder trazer ele para lá. Ó, vou deixar um tantinho de fio aqui também pra gente poder fazer o arremate depois. Deixa eu virar ele nesse sentido aqui, ó, que acho que fica mais fácil. Vou trazer ele aqui pra baixo, ó. Na altura do olhinho aqui. Deixa eu virar assim, ó. Tá vendo? Nessa carreirinha logo acima do olho. E aí, eu vou trazer ele pra cá, tá vendo? Nesse sentido aqui. Vou passar, acho que umas 2 vezes também, pra ficar bem visível. Ou uma vez só, né? Não precisa 2 vezes. E já vou jogar ele aqui pra cima, tá? Porque a gente tem que fazer o detalhezinho dos cílios ali. Vou passar uma vez só, ser bem discretinho, ó. Passo uma vez aqui e depois uma vez pra lá. Deixa eu só virar aqui, porque fica mais fácil pra eu conseguir passar, gente. Ó, volto aqui e saio lá adiante, mas eu vou tentar não pegar a fibra junto. Cuidar aqui pra não dar um nozinho. Ó, e volto pra cá. Tá vendo, ó? Fica aqui como se fosse o detalhezinho dos cílios. Só joguei aqui pra cima, ó, passei 2 fiozinhos aqui na parte de cima. Agora, eu caminho pro outro lado, pra fazer a mesma coisa. Ou, bom, eu vou fazer depois a sobrancelha. Vou deixar assim por enquanto. Sobrancelha é melhor fazer depois que já tiver feita essa parte, que daí fica mais fácil, né, pra ver certinho o posicionamento. Ó, trago aqui. Vou sair aqui na frente desse pontinho, igual a gente fez aqui do outro lado. Aqui. Aqui eu pulei um ponto no seguinte, então vai ser aqui, tá vendo? E já vou sair aqui na parte de cima. Ó, deixei um pontinho de fora aqui, tá vendo? Apesar de que esse lado aqui ficou mais comprido, então eu acho que eu vou fazer no mesmo logo em seguida. Porque tem diferença de um lado pro outro, gente. Então, como esse lado ali ficou mais longe, eu não gostei. Então, não vou pular o ponto ali, gente. No outro ali eu pulei, mas desse lado eu não vou pular. Como eu disse, tem diferença, às vezes, de um lado pro outro. Então, esse eu já vou vir aqui, ó. Tá vendo? E aí, já saio no de cima. Senão fica muito grosseiro também, né, gente? É pra ser uma coisa delicada. Ó, tá vendo? Fica mais delicadinho, ó.
volto aqui pra baixo, aqui, e saio aqui em cima pra fazer o outro. Aqui. E venho aqui para fazer o outro também, ó, tá vendo? Agora, a gente vai sair mais na parte de cima, gente, pra fazer a sobrancelha. Deixa eu cuidar aqui que tá enroscando. Acabei pegando um pedacinho de fio muito grande. Às vezes a gente acha que precisa de bastante fio, né, pra fazer o bordado, e acaba que nem precisa tudo isso, né? Ó, vou vir um pouquinho mais pra cá ainda, mais pro centro aqui, pra gente poder trazer. Eu vou trazer aqui pra baixo e vou tentar sair mais ou menos aqui do outro lado, ó. Eu vou já virar pra mostrar pra vocês, gente. Ó. Deixa eu sentar ela aqui, tá vendo? Trouxe aqui, ó, trazendo aqui pra carreirinha de baixo, certo? Aqui. E agora, ó, cuidei o alinhamento aqui do outro lado, vou sair na carreirinha aqui de baixo também, ó. Tá vendo? Desta forma. Cuidei aqui a quantidade de pontinhos e vou encontrar com o fio que eu deixei aqui na espera. Ó, vejo se tá alinhadinho, ó, tá vendo? Encontro agora com esse fiozinho que a gente deixou aqui. Tá? Como eu disse, o bordado ele é opcional, se você quiser fazer ele de outra forma, você pode fazer também. Até vou cortar aqui um pedaço desse fio, que tá muito grande. Pra gente poder dar os nozinhos, ó. Venho aqui, faço o primeiro. Cuide pra não puxar demais, gente, até pra não ficar repuxando aqui, né? E não acabar estragando aqui o seu bordado, ó. Eu só dou uma leve puxadinha. E aí, eu venho e faço mais 1 ou 2 nozinhos, tá? Que é só realmente pra poder firmar. Venho, corto. E jogo esse restinho de fio aqui pra dentro, tá vendo? Ajeito aqui a minha fibra, ajeito aqui todas as partes. E está pronta aqui, então, a nossa elefantinha Cici. Eu vou pegar aqui uma fitinha, gente, pra poder medir ela junto com vocês, assim, de tamanho inteiro, tá? Não sentadinha, mas de tamanho inteiro, pra dizer mais ou menos o tamanho que ela ficou. Ela ficou, gente, no tamanho inteiro com 35 centímetros, tá, gente? Ela ficou um tamanho bom, ficou bem grandinha. Sentadinha ela vai ter um pouquinho menos, né? Porque as perninhas acabam dobrando, né? Mas fica aí a sua escolha, como você quiser deixar ela, né? Em pé ou sentadinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado das videoaulas ensinando o passo a passo dessa elefantinha. Então, eu peço para você que ainda não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos, ativa o sininho na opção todas para você sempre receber as notificações de quando eu posto vídeo novo por aqui e deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Eu espero muito vocês então no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá!